pegar lá o nosso mesmo bloquinho que a gente tinha colocado lá. Nós temos um bloquinho aqui, né, num plano inclinado. Este ângulo aqui é de 30 graus. Eu tenho aqui que um corpo, esse nosso bloquinho, tem uma massa de 2 quilos. Ele está sobre um plano inclinado com 30 graus. Então, esse aqui é a inclinação do plano. E eu quero saber qual é o menor coeficiente de atrito estático para que esse corpo não escorregue. Então, né, se isso aqui for muito liso, eu boto esse corpinho e esse corpinho não fica em equilíbrio. Esse corpo escorrega. Se isso aqui tiver alguém legal, algum amiguinho passou óleo aqui nesse negócio, esse negócio vai escorregar também. Então, qual é o menor coeficiente de atrito para que esse corpo não escorregue? E eu quero saber também o valor da força de atrito. E eu peço para usar a força a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, vamos fazer a nossa diagramação aqui das forças que estão atuando sobre este ponto. Primeira força que atua sobre esse ponto, a gente tem o nosso plano aqui, nossos eixos X e eixo Y, para a gente fazer a decomposição. A primeira força é a força P. Então, eu tenho aqui a força P. A outra força é a força normal, lembra, ela é perpendicular ao plano. E a outra força que aparece aqui é a força de atrito. Então, nós temos aqui a força de atrito, que a gente já sabe a formulinha dela, que é o coeficiente de atrito, vezes a normal. Então, agora eu já tenho todas as forças representadas aqui, e agora eu posso fazer a decomposição das forças. Preciso saber o ângulo também. Então, este ângulo aqui eu sei que é 30. E agora, como é que eu vou decompor esse ângulo aqui? Eu sei que se esse ângulo é 30, se isto aqui é um ângulo de 90 graus, este outro ângulo aqui é 60 graus. Oh, mas eu preciso de algum ângulo aqui na normal, para eu poder decompor normal também. Vamos lá. Normal e força de atrito tem 90 graus. Então, se esses dois ângulos aqui somam 90, se esse ângulo aqui tem 90, este é 30, esse é 60, este outro aqui é 30 graus. Pronto, agora eu já consegui achar um ângulo aqui nesta força e um ângulo nesta força para eu poder fazer a decomposição das forças. Até posso saber mais um ângulo aqui, se esse é 30, esse aqui também é 60, mas é dado a mais, não preciso dele. Então agora vamos fazer as forças no eixo X. Quais são as forças que estão atuando no eixo X? É minha componente aqui da minha força de atrito, vezes cosseno de 30. E aqui do outro lado, qual é a outra força que vai aparecer aqui? A força normal vezes com o ângulo 60, né? Força normal vezes cosseno de 60. Força de atrito é a μ vezes n, vezes cosseno de 30 é 0,87, cosseno de 60 é 0,5, μ igual a, o n desaparece, 0,5 dividido por 0,87, μ igual a 0,57. Notem que o coeficiente de atrito não dependeu em nada do peso do corpo, não dependeu qualquer. Então, ó, o N corta com N, então não depende de nada. Então, só depende, se o corpo vai parar lá, só depende do atrito. Se um bloquinho de 1 kg parar, se você botar um bloco de 10 quilos, ele também vai parar. Se você colocar um bloco de 20 quilos do mesmo material, ele também vai ficar parado. Não, o bloco mais pesado não vai escorregar, desde que seja o bloco do mesmo material. Somatório em Y. Então, aqui, o que eu tenho aqui no Y? Eu tenho esta componente aqui, força de atrito normal vezes 30, mais a força de atrito vezes o cosseno de 60, é igual ao que eu tenho para baixo, que é igual ao P. Cosseno de 30 é 0,87, N cosseno de 60 é 0,5. Eu já sei o valor de μ que eu calculei aqui em cima. Coloco aqui normal vezes 0,87 mais 0,57. Eu já sei que P é igual a 20, porque 2 vezes 20. Peso é igual a massa vezes gravidade. Eu sei que é 20. Normal vezes 1,155 igual a 20. Eu sei que a normal é 17,3 newtons. Eu preciso calcular a normal porque ele me pede aqui qual é a força de atrito. Então, para terminar o exercício, força de atrito é igual a μ vezes a normal.
Força de atrito igual a 0,57 vezes 17,3. Força de atrito 9,86 newtons. Esse N aqui é de newtons, não é de normal. Ok? Exercíciozinho, usando tudo aquilo que a gente viu. Um corpo, diagramação das forças, identificação dos ângulos, identificação das forças, equação de forças igual a zero no eixo x, somatório de forças no eixo y e a equaçãozinha da força de atrito, μ, coeficiente de atrito estático versus normal. Ok, vamos pegar aquele nosso exercíciozinho da polia lá e vamos falar assim, qual é a força que o nosso bonequinho aqui tem que fazer para levantar um peso de 100 newtons? Primeira coisa, quantos cabos eu tenho neste desenho? Olha, eu tenho dois cabos. Eu tenho um cabo aqui e depois eu tenho outro cabo aqui que está pendurado também no teto. Ele vem, ele faz a volta nessa rodana, faz a volta nessa outra rodana ou polia e chega aqui na mão do nosso amigo. Então eu tenho dois cabos. Então eu tenho duas trações. Eu tenho a tração no cabo A e tenho a tração no cabo B. Então eu tenho aqui tração em B, tração em B, tração em B. E agora vamos fazer o nosso diagraminha de forças. O primeiro diagraminha de forças é nesta polia aqui. Eu tenho um peso para baixo e tenho as duas trações para cima. Isso está em equilíbrio, então está paradinho aqui, que é o peso, a força que eu preciso fazer para levantar isso aqui. Somatório em Fy igual a zero, eu tenho que TA mais TA igual a P. Ou seja, 2 vezes TA igual a 100, TA igual a 50 newtons. Eu sei que a tração no cabo A é igual a 50 newtons. Agora vamos pegar a nossa polia B. Essa poliazinha aqui tem uma tração A para baixo, tem essa forçazinha aqui, e tenho duas forças para cima, que é TB e TB. TB mais TB igual a TA. Então aqui de novo eu tenho duas TBs igual a 50, porque eu já calculei TA aqui. TB igual a 25. E agora a força na mão do nosso amigo. Esta polia aqui, ó, eu tenho TB aqui, TB aqui, TB aqui. Eu tenho o que então aqui na mão dele? Eu tenho TB para cima e força para baixo. Somatória de Fy igual a zero vai dizer para mim que TB igual a F, logo F igual a 25 newtons. Então ele precisa fazer essa força aqui. Vamos lembrar aqui, ó, as polias móveis, essa polia se mexe. Ela não está presa num teto ou coisa parecida. Então ela só está pendurada aqui no cabo. Esta polia também está pendurada no cabo. As polias móveis, elas dividem a força, elas facilitam o nosso trabalho. Então aqui, ó, eu tenho essa polia móvel, ela divide a força. Então a força P, ela fica dividida em dois. Aqui a mesma coisa acontece aqui, essa tração A fica dividida em dois. Por isso que só com uma, eu tenho divide por 2, eu tenho o peso de 100, eu consigo levantar esse peso de 100 newtons fazendo apenas uma força de 25, porque eu divido duas vezes, eu tenho duas polias. Se eu tivesse três polias, eu precisaria só de 12,5 newtons. Se eu tivesse quatro polias móveis, eu precisaria só de metade disso, ou seja, 6,25 newtons. Se eu for colocando um monte de polias, com qualquer puxãozinho, eu levanto este peso aqui, por maior que ele seja. Ok? Então, isso aqui é muito usado, esse sistema de polias é muito usado em guindastes, em outras coisas, para facilitar a vida das pessoas. E o último exercício agora com a barrinha. Vamos lá, eu tenho uma barrinha aqui pendurada num ponto O. Eu tenho essa barrinha aqui, tenho do outro lado o nosso objeto aqui. Tem um dinamômetro, que é nada mais é do que uma molinha com uma escala para ajudar a medir forças. E eu tenho aqui que ele está amarrado aqui, pendurado, engarranchado nesta barra a uma distância d. E eu tenho que o objeto O está aqui engarranchado a outra distância do dinamômetro de 2D. Então eu tenho D e mais 2D aqui e tenho o meu objeto.
Esse objeto tem massa de 10 quilos, eu quero saber qual é a leitura que vai ter aqui no dinamômetro usando gravidade igual a 10 metros por segundo. Ok. Quais são as forças que estão aqui na nossa barra? Eu tenho 3 forças aqui na nossa barra, considerando essa parte aqui. Eu tenho, obviamente, o peso do nosso objeto, eu tenho a força no nosso dinamômetro e eu tenho aqui também uma força aqui no nosso ponto O, que aparece aqui na parede, porque ela está cravada aqui na parede. O peso eu já sei qual é. Eu tenho aqui 10 quilos vezes 10 metros por segundo ao quadrado, eu tenho um peso de 100 newtons. Aqui é a minha equação de momentos igual a zero. O que a minha equação de momentos igual a zero diz? Que peso vezes 3D, presta atenção, porque a distância em relação a este ponto aqui. Eu tenho que escolher um ponto para calcular os momentos. Então eu vou escolher este ponto aqui e vou calcular o momento. Então é P vezes, qual é a distância? 2D mais 1D. Não caia nessas pegadinhas. Veja qual é a distância total. Então eu tenho P vezes 3D, e isso aqui é o que está tentando girar no sentido horário, e esse aqui está tentando girar no sentido anti-horário. FD vezes D, e esse F0 que está aqui no ponto zero não causa momento nenhum porque a distância é zero. Então eu tenho que 100 vezes 3D vezes D igual a força no dinamômetro vezes D, e eu tenho que a força do dinamômetro igual a 300. 3 vezes 100, 300 igual a força do dinamômetro. Esse D vai para o espaço junto com esse aqui, FD igual a 300 newtons. Só para cálculo, se eu quiser saber também qual é a força nesse pino aqui, qual é a força que está aparecendo aqui, eu daria outra equação aleatória das forças igual a zero. Então, F0 mais FD, que são as forças que estão aqui desenhadas para cima, igual à força que está para baixo. Então, F0 mais 300 igual a 200, F0 igual a menos 200 newtons. Espera aí, o que é esse negócio de força menos 200? Quando eu tenho uma força que dá com sinal negativo, significa que eu desenhei ela no sentido que ela acontece no sentido contrário ao que eu desenhei. Então significa que neste ponto não é uma força para cima, é sim uma força para baixo. Então aqui eu tenho que a força no ponto O é uma força para baixo. Bom, mas então eu tenho que acertar para que lado que eu vou desenhar as coisas antes de saber o problema? Não. Você pode desenhar as forças para o jeito e para o lado que você quiser, e aí as coisas vão se resolver. Vamos lá, vamos olhar? Vamos pegar a nossa mesma barrinha, vamos colocar aqui as distâncias. Eu sei que o peso está para baixo, essa daqui eu não vou inventar coisa. Eu vou dizer que aqui a força no dinamômetro eu vou desenhar ela para baixo e vou desenhar essa força no objeto também para baixo. Tá? Então, coloquei todas as forças para baixo. E agora eu vou fazer meus momentos. Então agora todas essas forças aqui, eu preciso seguir a equação. Esta força peso está fazendo girar no sentido horário. Então eu tenho F0 vezes 0. Esta força D também está fazendo girar no sentido horário. Então FD vezes D igual ao peso, que também está no sentido horário, P vezes 3D igual a 0. Então todo mundo aqui não tem ninguém fazendo girar no sentido contrário. Então está aqui F0, FD e P, todos fazendo sentido no sentido horário, então no sentido contrário é zero. Isso aqui é zero, FD vezes D, mais 300 vezes D, e peso é 100. Vou chegar aqui que FD é menos 300D, os Ds vão para o espaço, FD igual a menos 300 newtons. O que está mostrando aqui? Significa que a força que eu desenhei aqui, neste sentido, não é nesse sentido, apareceu um sinal negativo. Então significa que a força é para cima. Então existe uma força aqui para cima e não para baixo, como é que eu identifiquei. Se eu fizer a somatória no Fy aqui de novo, o que vai aparecer? Vai aparecer zero, que é as forças para cima. Eu não tenho nenhuma força para cima. Eu desenhei todas elas para baixo. É igual ao somatória das forças para baixo. Então, as forças para cima são zero, são iguais somatórias às forças para baixo. Quais são as forças para baixo? F0, FD e P. F0, FD. Está aqui, ó. FD qual que é? Menos 300.
Se você colocou aqui, seja consistente com o que você achou nas suas respostas. Então, FD é menos 300. Então, F0 menos 300 mais 100, que é peso. E aí eu vou ter que F0 igual a menos 200 e eu vou ter que F0 igual a 200. O que significa? Que F0 é nesse sentido mesmo, ele é para baixo. Aqui no exercício anterior eu tinha desenhado para cima e ganhei uma resposta de menos 200, que significava que ela era para baixo. Aqui eu desenhei para baixo e ganhei uma resposta de 200 positivo. Então significa que ela é nesse sentido que eu desenhei. Siga as convenções e interprete os resultados.